Muito bem, queridos. O objetivo de nossa aula de hoje é dar a você uma pitada de história. E a finalidade é muito simples. Você precisa conhecer as bases da teologia reformada. E isso não é possível sem que você conheça o processo evolutivo da Igreja de Deus, desde os seus primórdios até o momento em que Deus levanta um grupo de pessoas, de homens determinados, consagrados, abnegados, para produzir, para trazer de volta à igreja as bases da doutrina apostólica. Esse é o nosso objetivo de hoje. Você conhecer como todo o processo começou. E a gente vai dar uma recuada para ver como o Senhor Jesus ordena a sua igreja a avançar, como os apóstolos cumprem essa missão até o final da vida deles, e como, depois da partida dos apóstolos, Deus usa homens que na história ficaram conhecidos como os pais da igreja, para dar continuidade à obra começada, inaugurada ali com a descida poderosa do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. E aí, depois que nós entendermos todo esse contexto histórico, então nós estaremos prontos para entender as bases da reforma. Entendermos por que foi necessária a reforma, as doutrinas que foram valorizadas e resgatadas durante aquele período e que hoje são o alicerce da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual eu e você fazemos parte. Então convido você a, com sua Bíblia na mão, um caderno, um lápis de destaca-texto e um lápis ou uma caneta para fazer as anotações, acompanharmos comigo esse processo no nome santo e poderoso de Jesus. Vamos lá? Muito bem. Acompanhe comigo. O Senhor Jesus, depois de ressuscitado, morto, ressuscitado, obra concluída, ele chega para os discípulos e diz: ide, que é a ordem, e essa palavra, que é um verbo no imperativo, no original grego, na verdade, é um gerúndio, que significa enquanto vocês vão, enquanto vocês caminham, enquanto vocês exercem a própria existência de vocês, vocês devem fazer discípulos, pregar o Evangelho, e isso de todas as nações. E aqueles que forem salvos pelo poder desse Evangelho deverão ser batizados. Depois vocês devem ensiná-los a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E vocês estarão sendo conduzidos, guiados por mim, que estarei com vocês todos os dias. Isso através da obra do Espírito Santo de Deus. Então, o que é importante aqui é nós entendermos, nós compreendermos que nesse versículo Jesus estabelece a missão da igreja. É ir e fazer discípulos. É ensinar a guardar, que esses discípulos aguardarem todas as coisas que o Senhor ordenou. E a visão é fazer com que cada um desses discípulos manifestem na sua vida as obras de Cristo, a natureza de alguém que nasceu de novo, a personalidade de alguém controlado, guiado, sustentado, mantido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a visão. A missão é fazer discípulo enquanto nós caminhamos e ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Isso foi registrado no livro de Mateus. Mas quando nós olhamos o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que ele faz uma colocação um pouquinho diferente. Em Lucas capítulo 24, 46 a 49, ele diz assim: está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome, e aí vem a mesma ordem registrada por Mateus,
pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, desde Jerusalém até os confins da terra. E aí ele diz: eis que envio sobre vós a promessa do Pai. A promessa do Pai é a capacitação para realizar essa obra que o Senhor acaba de comissionar à igreja. Essa capacitação é um revestimento de poder. Esse poder não é poder político, não é poder de retórica, não é poder de influenciar. Esse poder é a capacitação para realizar essa obra de Cristo Jesus, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, tornando-se uma testemunha, tornando-se um mártir, testemunha aí é mártir, ou seja, tornando alguém capaz de dar a sua própria vida para realizar essa obra, essa missão, esse propósito. Precisa de uma capacitação especial. E aí, Lucas vai continuar e vai dizer o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É assim que Deus capacita. Descida do Espírito Santo para que vocês sejam testemunhas. Então nós temos a missão dada à igreja: ir e fazer discípulo de todas as nações. A igreja deixa de ser uma nação, um povo, um país, para ser um movimento sobre toda a face da terra. Há uma ampliação, uma explosão das fronteiras para a exposição do Evangelho. Essa é a missão, ide e fazer discípulos. E a capacitação é a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, por intermédio de quem Jesus cumpre a promessa de estar conosco todos os dias. Esse poder é para que essa igreja caminhe, seja uma igreja militante, avance na pregação, na divulgação do Evangelho do Reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda e maravilhosa. Muito bem. Acontece, porém, que os apóstolos, eles são homens, e eram 12 homens que doaram a sua vida, que se dedicaram exclusivamente à pregação do Evangelho, mas eles vão envelhecendo e eles vão morrendo, sejam por causas naturais, seja por amor ao Evangelho, tenham as suas vidas ceifadas como mártires. O último dele foi João, que é o que mais viveu e que morreu de morte natural. Então, nos 100 primeiros anos da história do cristianismo, todos os apóstolos morrem. E agora, como dar continuidade àquela obra de ide e pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulo de todas as nações e ensinando-os a guardar todas as coisas? Bom, esse processo continua a partir dos discípulos dos apóstolos. E esses discípulos dos apóstolos, e depois os discípulos dos apóstolos, e assim sucessivamente, eles foram conhecidos na história como os pais da igreja. Daí, esse período pós-apostólico ser chamado de período patrístico dos pais da igreja. Esse período vai aproximadamente do século I ao século IV. Então, acompanhe. Nós temos, dentro desse período patrístico, uma série de coisas que vai do século I ao século IV. Então, basicamente, 300 e poucos anos. O que aconteceu nesse período? Nesse período patrístico? Bom, o cristianismo se tornou uma religião dominante e a gente vai entender as causas desse crescimento, dessa explosão do evangelho. Depois nós vamos entender o declínio que aconteceu depois desses 300 e poucos anos. Nós vamos ver que isso se deu basicamente com a institucionalização do cristianismo, o cristianismo se tornando uma instituição. Nós vamos ver também, nessa ocasião ainda, o surgimento da Igreja Católica, como ela surge, como ela sai da Igreja primitiva, né? Ela se torna a Igreja Católica, uma igreja primitiva, a Igreja dos Apóstolos, a Igreja dos pais da igreja se torna depois a Igreja Católica, e o que isso
tem como influência no culto e depois na sua centralização de governo chamado papado. Bom, vamos começar então pelo período patrístico, que ocorre a partir da morte de João, o último dos apóstolos a morrer. Período patrístico. E acompanhe comigo. Eu vou mostrar para você um videozinho bem interessante. Mas é importante que você, primeiro, grave essa informação. O período patrístico vai do ano 100, a partir da morte do último dos discípulos, que foi João, morreu de morte natural, até o ano mais ou menos de 313 depois de Cristo. Você vai saber depois o que aconteceu em 313. Ou seja, do século I ao século IV. Aproximadamente 300 anos de história. O que aconteceu nesses 300 anos de história e quem são os pais da igreja? Eu trouxe aqui para vocês um videozinho de uma coleção dos escritos dos pais da igreja. Eles foram editados por uma editora católica, a Paulus. E é bem interessante que você acompanhe. Veja comigo. Nunca é tarde ou fora de época para rever as fontes da fé cristã. Por isso, a Paulus apresenta a coleção patrística, um resgate dos escritos e reflexões dos santos padres da igreja, tais como Santo Agostinho, Irineu de Leão, Gregório de Nissa, São Jerônimo, Orígenes, entre outros. As obras desses grandes mestres são verdadeiras fontes de luz, alegria e edificação espiritual. Confira mais em paulus.com.br ou em uma Paulus livraria mais próxima. Paulus, dá gosto de ler. Muito bem. Essa é uma coleção dos pais da igreja, os escritos deles, o que eles escreveram sobre os evangelhos, o que eles escreveram sobre Paulo, sobre Jesus, sobre a igreja, sobre os movimentos, sobre os ataques que vieram contra a igreja, sobre as heresias que surgiram naqueles 300 anos de história pós-apostólica. Estão registrados nesses livros que foi publicado pela editora católica Paulus, e uma coleção extraordinária. Esses são os pais da igreja. Mas vamos ver o que aconteceu nesse período da história. Muito bem. Período patrístico. O que nós temos aqui? Primeiro, o cristianismo se tornou uma religião dominante nessa época. Veja bem, o cristianismo saiu de 12 homens para dominar boa parte dos reinos conhecidos da época. E eu quero que você acompanhe comigo até onde chegou a pregação do evangelho nesses 300 anos. Primeiro, ele chega à Ásia Menor, atual Turquia, e todas aquelas igrejas que aparecem no livro de Apocalipse, as 7 igrejas, toda aquela área coberta pelo evangelho. Dominante, mas não só ali. Aí, o evangelho, né, o cristianismo também estava se expandindo pela Trácia, está aí no mapa. Depois ele avança e vai para a Armênia. Veja bem o alcance do evangelho nesses 300 anos. E ele continua o seu processo de expansão. Continua avançando. Ele chega na Síria e vai mais além. Não só na Síria. Ele ainda continua estendendo o seu poder de influenciar, de salvar, de alcançar vidas pela pregação do Evangelho. Ele chega até a Grécia. Mas não parou por aí. Vamos lá. O Evangelho ainda chegou bem mais longe. Deixa eu projetar para você na tela, a gente está puxando diretamente do Google. O Evangelho atinge o Egito e ainda vai mais além. Isso é bem interessante. Ainda vai mais além. Acompanhe. Vai projetar na sua tela. A nossa internet está lenta, mas ele sempre aparece aqui. Bom, aqui está. Apareceu.
essa parte aqui que aparece, a gente vê que, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, deixa eu ver se eu consigo. Pronto, aqui. Te vê o Evangelho chegando à África. Olha que impressionante, queridos. O Evangelho chegando à África. Mais um continente sendo ganho aí pelo poder da pregação do Evangelho. E eles não param. Eles não param, continuam. Vocês lembram que nós estamos falando nos 100 primeiros anos de história. E aqui a gente chega à Itália. O evangelho, a bota, né? O evangelho atingindo a Itália. Chega a Roma. É impressionante o poder de Deus manifesto na pregação do evangelho. Muito bem. E aí, nós ainda vamos mais além. Ele chega à Espanha. Então, o evangelho, nessa propagação pelo poder de Deus, ele vai muito, muito, muito além. Aqui o evangelho na Espanha agora. E, deixa eu ver aqui se a gente continua. Em 300 anos, então, o evangelho sai dos limites de Jerusalém. E durante o período dos apóstolos, o evangelho está situado basicamente ali para os judeus. A partir de Paulo, ele começa esse processo de expansão, E aí nós temos a morte dos apóstolos e a continuidade dessa obra a partir dos pais da igreja. E eles avançam, vai para a Espanha, vai para a Ásia Menor, vai para o Egito, vai para a África, vai para a Itália, vai para a Espanha. Então, em 300 anos, o Evangelho chega a 3 continentes através do trabalho desses homens. E a gente pergunta, qual foi ou quais foram as causas desse crescimento tão grande? E é isso que eu quero apresentar para você agora. O primeiro deles foi o trabalho missionário dos pregadores itinerantes. Nos 200 primeiros anos, aqueles que se sentiam chamados pelo Evangelho deixavam tudo e se dedicavam exclusivamente à pregação do Evangelho. Não em igrejas, não em paróquias, não em catedrais, mas nas ruas, nas casas, indo por todos os lugares onde eles podiam chegar com a pregação do Evangelho, se reunindo nas ruas, se reunindo na casa de alguém que os convidava ou que lhe abriam as portas, nos caminhos, nas praças, nas ruas, pregando o Evangelho. Por 200 anos, esse movimento missionário foi feito por pessoas itinerantes. E não eram pastores, não eram pessoas formadas em universidades, em seminários, era alguém revestido pelo poder de Deus. Alguém que havia sido tocado, quebrantado, nascido de novo pela manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus no Evangelho que era ensinado e pregado. Além disso, a igreja tinha os seus apologetas, aqueles que defendiam a fé, a doutrina dos apóstolos, não deixando que a doutrina que eles receberam de Jesus, dos apóstolos, fosse desvirtuada. Por isso eles são chamados apologetas. Muitos dos pais da igreja eram apologetas. Eram pessoas que se dedicavam a defender a fé nos seus escritos, nos seus sermões, nos seus ensinos. E esses registros, essas defesas, estão presentes naqueles livros lá, nos escritos deles, que foram publicados naquela coleção que eu mostrei para vocês, chamado Patrística. Além disso, a perseguição, pasmem, por incrível que pareça, a perseguição foi um fato que contribuiu com o progresso do Evangelho. Por quê? Porque com a perseguição, as pessoas que adentravam a igreja, que se convertiam, que eram realmente colocadas e identificadas como crente, eram pessoas que verdadeiramente haviam sido alcançadas pelo poder do Evangelho. Porque ser crente naquela época significava correr risco de perder a sua própria vida, de ser assassinado, de ter os seus bens confiscados, de ver a sua família passar necessidades ou seus filhos
a sua esposa, seus maridos mortos. Ou a possibilidade de você, de repente, ter que deixar uma cidade, fugir sem nada, absolutamente nada. Então você não podia ser alguém apegado às riquezas, aos bens materiais. Era alguém que realmente tinha sido salvo pela conversão genuína. E quem fazia essa peneira era exatamente a perseguição, que impedia que pessoas que não tinham compromisso com Deus ou que não conheciam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, se colocassem dentro da igreja. Então era uma peneira, a perseguição também ajudou. Muito bem. Continuando, a gente sabe que depois dos 300 anos, começa então a haver um declínio. Ainda estamos no período patrístico, mas começa a haver um declínio da qualidade do Evangelho. E o que aconteceu? Quais foram as causas que levaram a esse declínio? E isso é importante, porque são esse declínio que no futuro vai dar origem à Igreja Católica. Olha o que aconteceu. No ano 313, porque o período da patrística vai exatamente aí, esse é o marco, dois imperadores, Constantino e Licínio, um imperador do Oriente e o outro imperador do Ocidente, o outro imperador do Oriente, assinaram um edito, conhecido como Edito de Milão. Eles assinaram esse tratado colocando um ponto final à perseguição que era feita aos cristãos. Com isso, o que aconteceu? A igreja agora está debaixo da proteção do Estado. Ninguém mais pode tocar, pegar, espancar, perseguir, matar, não. Agora a igreja está sob a proteção do Estado. Então a perseguição teve fim. Com o fim da perseguição, muitas pessoas agora vão até a igreja, entram na igreja, começam a fazer parte da igreja, mesmo sem ser convertido. Por quê? Porque agora não correm mais risco de vida. Pelo contrário, agora a igreja tem a proteção do Estado, então as pessoas queriam fazer parte daquela instituição, mas não queriam fazer isso porque foram convencidos dos seus pecados, convencidos do seu estado espiritual de rebeldia contra Deus e que viram que Deus providenciou o meio de salvação unicamente por meio de Jesus Cristo e que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e se entregar completamente a Ele. Não tinha mais isso. As pessoas simplesmente iam por comodidade porque queriam tirar algum proveito daquilo. E aí começa a entrar na igreja pessoas não crentes, não salvas, não consagradas, não colocadas aos pés do Senhor Jesus por terem sido ou experimentado um novo nascimento. Mas sim pessoas que estavam naqueles bancos, agora bancos, porque a igreja também começa a institucionalizar, porque queriam tirar alguma vantagem. Então, começa o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É trazer práticas de religiões pagãs para dentro da igreja e incluí-las no culto ou na vida da igreja como se fora parte do cristianismo. Tá? Isso é sincretismo religioso. E aí vocês vão ver que isso trouxe para dentro da igreja coisas absolutamente estranhas, que você vai ver mais na frente. E também a espiritualidade da igreja entra em crise. Por quê? Porque se você não nasceu de novo, se você não teve um encontro com o Senhor Jesus, se o Espírito Santo de Deus não te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e te levou ao arrependimento verdadeiro e à fé em Cristo Jesus, o pecado ainda continuará tendo domínio sobre a sua vida. Você não conseguirá viver uma vida santa, consagrada, com alegria de gratidão, com amor no coração, fazendo aquilo não como sacrifício, mas como o maior prazer em servir o Deus que lhe resgatou do império das trevas e lhe transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se essas pessoas não experimentaram de fato essa vivência cristã,
Eles estavam dentro da igreja, mas continuavam com as mesmas vidas que viviam antes, na prática do pecado, na prática de atos que desagradam a Deus e que ainda os mantém debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. Então a igreja agora começa a experimentar esse declínio espiritual. Essas foram as causas do declínio. Além disso, a igreja se institucionalizou. Vocês lembram que durante 200 anos as pessoas salvas saíam às ruas, às praças, às escolas, em todos os lugares que elas iam pregando o evangelho. Onde elas moravam, onde elas trabalhavam, onde elas se socializavam, pregando o evangelho, anunciando as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E aí o que acontece? Quando a igreja se institucionaliza, ou seja, se torna uma instituição, vai para dentro dos templos, das construções, das catedrais, começa agora um sistema de hierarquia, onde um domina mais do que o outro, um tem mais poder do que o outro. Essa institucionalização da igreja gera também, produz e contribui para o declínio espiritual da igreja. Nesse período, se tem bispos, presbíteros e diáconos. Nesse período, as igrejas são também independentes, cada uma vive por conta própria. E aí, é nesse contexto, é nesse momento em que a igreja vive um sincretismo religioso, em que a igreja está se institucionalizando, em que centenas e milhares de pessoas estão dentro das portas da igreja sem terem nascido de novo. Por comodidade, por conveniência, porque agora a igreja está debaixo do guarda-chuva do Estado, é nesse contexto que a igreja primitiva, já nesse estado de degradação espiritual, começa, dá início àquilo que nós hoje conhecemos como igreja católica. E o que a Igreja Católica produziu? Primeiro, uma federação de igrejas. Algumas coisas são boas. O que é federação de igrejas? No lugar das igrejas, cada uma ser independentes por si só, elas agora estão associadas, estão ligadas por uma federação, ou seja, voluntariamente elas se federaram, se uniram e agora estão debaixo de um governo único. Elas também adotaram um credo único, chamado credo apostólico. Agora elas têm uma única definição de fé. Isso também é uma coisa boa. E a definição do cânon do Novo Testamento. O que é isso? Os livros do Novo Testamento são definidos agora. Quais são verdadeiramente inspirados por Deus? Quais dos escritos, todos eles que foram produzidos naquele período, de fato foram produzidos debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, inspirados por Deus. E isso foi definido também nesse período. Outra coisa boa. E aí, algumas coisas não tão boas, como, por exemplo, os bispos começam a serem ou possuírem as dioceses, ou seja, os distritos. Aí você já começa um bispo, né, que antes era só um presbítero, agora alguém que domina sobre outros presbíteros, alguém que está um poder um pouquinho acima. Começa a institucionalização do clero. E o que aconteceu mais com o início da institucionalização da igreja, que se transformou depois conhecida como Igreja Católica? O que aconteceu nos cultos da igreja, que antes eram manifestações simplesmente de louvor e adoração a Deus, feito da forma mais simples possível? Começou, então, as solenidades impressionantes. Os cultos se transformaram em verdadeiras solenidades. A música era solene. O ritualismo dentro dos cultos era muito grande, né? Numa missa há um ritual muito grande, em que o padre, que é chamado de sacerdote, oferece um sacrifício durante a missa. Missa é sacrifício, em que Jesus é novamente imolado, ou seja, é sacrificado. Isso ali manifestado no que se é chamado de Eucaristia ou a ceia do Senhor. E aí também vem a reverência das multidões. As multidões então passam a reverenciar
os padres, os bispos. Aí vem a desvalorização da pregação, já não se prega mais o evangelho, as missas eram realizadas em latim, o padre ficava de costa para a igreja, falando em latim, não importava se quem estava ali falasse ou não aquela língua, as pessoas entravam e saíam da igreja sem o alimento espiritual vindo da pregação. E também foi dado aos espíritos dos santos falecidos o poder intercessório. As pessoas podiam, através dos santos e não mais através de Jesus somente, chegar-se até Deus ou chegar-se a Jesus através da intermediação daqueles que viveram um cristianismo sadio e puro e eram chamados de santos. Começou então as peregrinações, milhares de pessoas se dirigindo novamente agora à cidade de Roma para adoração, para culto, sem ser mais as pessoas em todos os lugares onde elas se encontravam, porque Deus está em todo lugar. E aí começou a veneração de relíquias, havia relíquias de todos os jeitos, lenços de Paulo, pedaço de roupa de Pedro, o lençol em que Jesus foi envolto quando foi sepultado, né, colocado no túmulo, pedaços de felpas, de madeira da cruz, uma série de coisas como relíquias que eram veneradas. Por exemplo, os ossos da cabeça de João Batista, que foi degolado por Herodes. Por fim veio a veneração a Maria, ou a adoração a Maria, mãe de Jesus, como sendo a Maria Imaculada. Essa imaculação de Maria veio depois. E aí o fortalecimento do bispo de Roma. Haviam vários bispos em vários distritos, que eram arquidioceses. Mas como Roma estava onde ficava o imperador, o bispo de Roma começou a arvorar-se como alguém superior aos demais, e aí surge o papado. Então, todas essas coisas foram acontecendo a partir daquele momento em que a igreja, que sai do período patrístico, entra debaixo do guarda-chuva da igreja, da proteção da igreja, não, do Estado, deixa de ser perseguido, pessoas de todos os tipos entram na igreja, misturam as suas crenças pagãs com o cristianismo, causando sincretismo religioso, a baixa qualidade de santidade das pessoas, e aí começa essa migração daquilo que nós conhecíamos como igreja primitiva para a institucionalização, a igreja institucionalizada, conhecida na história como igreja católica. Muito bem. E aí é nesse momento que nós vamos dar uma parada, porque nós vamos dar um salto agora. Nós estamos no século III, ou no século IV, lembra? No ano 313, quando saiu esse Édito de Milão, dos dois imperadores, e que resultou na institucionalização da igreja, como uma igreja templista, que passa a se reunir em templos, numa igreja com uma hierarquia clerical, onde um tem mais poder do que o outro, até chegar num poder supremo. Os bispos são ali os sucessores dos apóstolos, mas o Papa é o sucessor de Pedro, que para a Igreja Católica é aquele sobre quem a Igreja de Jesus foi fundada, foi firmada, e não sobre Cristo. E o Papa é o sucessor de Pedro, ou seja, é um apóstolo designado por Deus com poder para dizer o que é certo, o que é errado, de forma definitiva, pelo menos naquela época. Nós vamos sair desse período porque agora a gente já entendeu como foi que a igreja foi declinando daquela igreja forte, da igreja primitiva, expansiva, levando o evangelho a 3 continentes diferentes, e depois como ela foi declinando, se institucionalizando e se tornando na igreja depois conhecida como Igreja Católica. Estavam então aí lançado as bases para a necessidade de uma reforma. E nós vamos dar início então, vamos dar um salto então do 4º século
para o século III, os séculos III até o século XVI. Ou seja, nós vamos ver o que aconteceu antes e durante a Reforma. Isso para nós chegarmos depois às bases da teologia reformada. Um grande abraço e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!